Muito boa tarde, estamos começando mais um Entre Linhas aqui no Grupo Popular, junto com João Bandeira. Vamos trazer mais uma personalidade esportiva para bater papo sobre esporte, mas como o próprio nome diz, também vamos percorrer outras linhas. E hoje, falando entre linhas, a função que ele normalmente exercia dentro de campo era entre as linhas de marcação dos adversários. Ali ele precisava gravitar, achar espaço para construir jogadas ofensivas. Roger Verkhausen, é assim que tu conheceu ele, hein, João? Nos tempos de Piá, hein? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Roger. Boa tarde à mesa. O pessoal que nos assessora aí, e em cada programa, é uma alegria estar retornando, e dessa vez com realmente alguém entre linhas, né? Conheci o Roger desde novo, desde pequenininho, e a gente observava nele muita qualidade, né? E quando o menino está começando um trabalho em categoria de base, a gente não pode especializar, né? Então deixava solto. Jogou muito futsal conosco, jogou muito campo, acompanhei ele a ponto de participar de alguns momentos em que ele tomou decisões em que hoje, na minha maneira de entender, foram as corretas, né? Experimentou um pouco de tudo na bola e hoje está do outro lado do balcão, dando uma orientada no pessoal que trabalha com ele também no lado do esporte, né? Prazer em te receber, Roger. Boa tarde a todos os ouvintes. É gratificante estar aqui hoje, mais uma vez, na Popular, com vocês, grandes pessoas e com quem eu já convivi muito, João, desde os meus 7 anos, né? Eu acho que foi... Não, 7 anos eu comecei a jogar, eu entrei na Juventus acho que com 8 ou 9, mas daí, desde que eu entrei na Juventus, foi até existir categoria, né? Acho que até um sub-15 que liberava 2 com 16, alguma Exatamente. coisa assim, até o máximo que tinha para disputar com a Juventus, eu disputei. Até na época ainda se cogitava um sub-20 e não chegou a não acontecer. E daí eu fiquei no amador e depois segui os outros rumos no profissional que a gente já pode comentar mais adiante. Bem, Roger, tu és da comunidade da Linha Berlim, uma comunidade que é apaixonada por futebol. E nessa tua caminhada aí, pegando o futebol amador lá no gancho, e aí tu vai poder fazer a volta para a base, tu vai poder ir para o profissional. Eu quero puxar o ano de 2016, quando tu és campeão regional com o Juventude da Berlim, muito jovem, és o meio-campista da equipe, titular e o destaque, atleta destaque do campeonato. O que aquilo ali falou para ti, aí muito mais de sentimento de comunidade de jogador do que propriamente falando em como atleta? Cara, aquilo lá representou e representa até hoje uma conquista que eu vou lembrar até o final da minha vida, né? Não se sabe se Juventude vai chegar lá de novo, né? Do jeito que tá hoje em dia, tá cada vez mais difícil, mas eu acredito que isso daqui a pouco vai reequilibrar de novo. Mas eu falo lá na Berlim, né? O pessoal lá tem que manter os pés no chão, que daqui a pouco a gente pode sofrer um pouquinho agora, para depois de novo estar no topo, né? A Berlim sempre teve no topo, agora deu uma queda, mas a queda da Berlim tá disputando o campeonato todo ano, tá chegando nos mata, né? Mas tá sempre vivo, tá sempre com pessoas dispostas a fazer acontecer. Esse ano também tô com uma função diferente. Ele tá lá na diretoria, João, e ele é o cara que tá puxando para montar time, tu viu a mudança e transformação que aconteceu. Por isso eu puxei primeiro esse assunto, porque Sim. ele faz um mesh legal na carreira dele. Esse ano tá bem atípico, né? Tá bem corrido também, agora que começou a função de tesoureiro também, de organizar time. Não era uma coisa que eu queria, né? Já falei no terceiro tempo agora, né? Eu queria isso para os meus 40 e lá vai, aí eu iria ajudar a comunidade de uma forma bem tranquila. Agora tá muito corrido, porque eu ainda quero me preparar, eu quero jogar. Na verdade, eu ainda até tenho a esperança de jogar um profissional, mas eu sei que é difícil. Agora eu já tenho 2 anos sem jogar, mas aquele treino diário, todo dia tu tá treinando, tu tá em grupo ali, se preparando pro fim de semana, pra quarta, pra jogar, isso faz falta. Aqui eu tô trabalhando das 7h30 às 5 na prefeitura, querendo um pouco mais parado. Aí tu organiza competições durante a semana, na sexta, na quarta, tu tem que estar lá à noite, fora do horário, né? Claro, tu consegue tirar tuas folgas depois,
Mas tu não, às vezes tu deixa de treinar para fazer essas coisas que precisam ser feitas, né? E eu tô tentando esse ano me preparar mais. Os últimos 2 anos eu, querendo ou não consegui me preparar tanto. Juventude também não foi bem nos últimos 2 anos. Aí tu acaba ficando mais de lado, né? E eu senti muito isso ano passado. Claro, as lesões continuaram também, que foi desde 2020, depois da pandemia pra cá, foi enche umas 2, 3 mãos de lesão, né? Contando pequenas a mais complicadas, né? E isso sempre desanima um pouco, mas a gente vai batalhando. Hoje, agora 28 anos, a gente vai buscando se aperfeiçoar fora de campo, mas certamente as minhas primeiras intenções e o meu foco ainda é dentro de campo. Um espetáculo escutar isso aí. Sabe que o Roger, é como ele disse, né? Ele chegou pequenininho na Juventus, a gente acompanhou o início da trajetória dele. E lá se vão 12 anos que tu vem flutuando, né? Em outras experiências. E eu falo isso, bom, o Roger sabe muito bem, o Lucas também. Dificilmente eu faço um comentário que não seja exatamente aquele que eu penso. Eu tenho uma certa dificuldade, inclusive, porque quando me perguntam a opinião sobre determinada atleta, digamos, eu, eu, eu falo aquilo que eu considero realmente a realidade dele pelo que a gente observa. O Roger tem uma característica assim, desde pequeno, que ele vinha botando tarja de capitão, vinha puxando à frente, liderando o processo. Depois que chega uma certa idade, esse perfil é o perfil que assume posições de liderança na comunidade. E é isso que está faltando, porque as dificuldades que a gente vê em tudo que é tipo de projeto, não só esportivo, mas no nosso caso aqui, que nós estamos tratando desse assunto, é justamente essa liderança que ela possa, na minha maneira de interpretar, ser a mais adequada. Ele passou por todo o processo, né? Ele fez formação, né? Ele fez categoria de base, ele profissionalizou, ele jogou o amador e ele agora está em parte mais de gestão esportiva, de administração esportiva, organizando eventos para o município de Westfália, mas ele ainda visualiza a possibilidade de voltar para dentro de campo, né? Então, ele tem vivo dentro dele isso é espontâneo. Agora, uma questão que eu te coloco, depois de toda essa experiência, né? Imagina chegar para ti com 28 anos e considerar uma vasta experiência, é porque tu realmente andou flutuando nesse ambiente, né? Tu percebe o quanto hoje o critério de separar o atleta que vai ter longevidade no profissional e daquele que teve passagem pelo profissional é o aspecto físico, né? A intensidade. Eu acho que eu tô colocando para ti para ouvir da tua experiência pessoal, mas tu também teve vários colegas, né? Tu teve no vestiário do profissional e tu teve vestiário do amador e tu pode visualizar. Eu acredito que qualidade se encontra nos dois ambientes, né? Mas o que permite que tu consiga permanecer na condição de jogador profissional é o aspecto físico. As lesões, elas complicam demais. O treinador, por vezes, coloca um esquema que favorece o teu jeito de jogar. Às vezes tu pega outro que tu tem que fazer, tem que modificar, e é um aprendizado. Mas eu gostaria que tu colocasse um pouco a tua impressão, principalmente para a gurizada que está nos ouvindo e que sonha em um dia assinar um contrato de trabalho num clube de futebol profissional, porque é isso que diferencia. Basicamente é isso, né? É uma questão legal, né? Ninguém é jogador de futebol que não seja amador sem que tenha assinado um contrato profissional. Tu teve essa experiência, né? A que ponto tu acredita que interfere a questão da rotina de treinamento? Porque jogar no amador hoje, dependendo da realidade, porque isso é cíclico, né? Às vezes tem uma tendência para mais investimento, depois para menos investimento, mas tem casos, eu acredito que no amador, dependendo do clube que tu tiver, tu soma os 4 finais de semana e tu
ganharia mais do que alguns dos clubes que jogam a divisão de acesso, por exemplo, né, no profissional. E a diferença? É a qualidade? Não. Eu acho que a diferença é tu sustentar a tua capacidade física. O que tu acha disso? Seria assim que tu enxerga? Cara, principalmente no profissional, o que diferencia é a disciplina, né? Tu tem que ter muita disciplina no profissional, porque tu tem que estar lá de manhã, de tarde, todos os dias da semana, enquanto que no amador tu dá uma descansada na segunda, na terça tu joga um horário, tu come uma carne, na quarta tu come uma carne de novo, joga um jogo na quarta, recebe na quarta e tu faz de acordo com o que tu acha, né? Que tu tem que ganhar ali, ganhar lá. E no profissional, não, tu tem que respeitar as regras do clube, tu tem que dar o teu máximo todos os dias, o treinador tem que gostar de ti, né? Tu tem que te encaixar com a função que ele quer de ti. Então tem inúmeras questões, mas que se tu tá num ambiente que tu gosta, num clube que tu gosta, com pessoas que te respeitam, é muito legal, sabe? E eu sinto muito essa falta do profissional. Eu falo em casa que eu tenho muita pena de ter largado, só que em questões financeiras, atualmente, não tem como voltar, né? Agora eu tô muito bem nessas questões financeiras, ganhando talvez até mais que o dobro do que eu ganhava no profissional. Não que eu tô ganhando muito agora, mas porque o profissional do interior é muito complicado, né? Para quem acha para um contrato, às vezes, de 3, 4 meses. Isso. E aqui tu tem uma regularidade de anos, né? Foram assim meus últimos anos ali. Em 23 eu machuquei o joelho, e em 24 eu joguei ainda no Lajadense. Mas aí foi de março a junho, nisso deu enchente, a gente parou um mês a competição, e daí jogamos 2 jogos, aí eu tava bem nesses 2 jogos, feito gol e tudo mais, aí para com a enchente, trabalha, intenso, aí volta na enchente, a gente ganha mais uma, eu faço gol, dou passe, aí no outro jogo eu machuco. E aí o campeonato tá tocando, não tem mais enchente, não tem mais nada que possa parar o campeonato para voltar. E aí eu machuco, volto no mata-mata, a gente consegue a classificação na última rodada, vai pro mata-mata e eu faço 2 jogos bons, e aí no jogo da volta do mata-mata, eu participo do gol de empate que leva a gente para os pênaltis, né? E nisso eu sinto a lesão de novo, saio no intervalo, depois a gente bate os pênaltis, cai fora. Aí tu tá de novo, você foi a divisão de acesso, tu vai para um segundo semestre para uma copinha, talvez, que tu vai te pagar menos de novo, já é pouco, já vai ganhar menos na copinha. E nos moldes que tá o regional, o emprego que eu tenho hoje, que é um emprego muito seguro, que é uma coisa que eu gosto de fazer, coordenar o esporte na Westfália, coordenar a minha comunidade, pessoas que gostam de mim e pessoas que eu gosto, né? Então tá sendo muito, muito legal, né? E ainda mais podendo jogar meu amador, podendo ainda trabalho na academia, né? Do Enio ali, a Boa Forma. Então eu consigo fazer muitas coisas, ter várias rendas e na minha área de trabalho, né? Me formei ano passado também, no final de novembro, né? Tinha começado antes do profissional na Univates, e por questões do futebol eu tive que trancar. Depois da pandemia voltei à distância e agora consegui me formar. Então tudo anda meio bagunçado, mas sempre foram as decisões, eu segui o meu coração, todas as decisões. Sempre busquei ficar perto das pessoas que me ajudavam, sempre no ambiente que eu ia me sentir bem, né? Porque quando eu me sinto bem, eu vejo que eu rendo mais, né? Mas isso é para qualquer profissional em qualquer área, né? Eu vejo em muitos clubes, agora no Amador também, em clubes que eu não fiz muita amizade ainda, ou que se busca um espaço, tu sempre tá mais para trás, né? Tu tem que ir buscando teu espaço depois, quando tu se sente mais um líder, que nem na Rota da Serra, ano passado. Eu busquei todo o elenco, todo mundo gostava de mim, a gente foi pegando junto, todo mundo pegando junto, e aconteceu o que aconteceu. A gente foi campeão, Westfália, cara, aquilo lá foi mágico, da mesma forma que foi em 2016. Então todas as coisas têm que andar junto e é isso. É interessante isso, vai lá, João. Eu só para esclarecer, porque quando eu fiz o questionamento, eu deixei um gancho, né?
que eu disse que tomada de decisão do Roger, lá no início, lá quando ele tinha os seus 15 para 16 anos, eu tive lá falando com o Rudy, porque nós fizemos uma viagem, foi sensacional, né? Nós fomos... Uma semana inteira em Joinville. Nós saímos daqui numa van, eu e o Renan revezando na direção, e nós fomos até Joinville, e o Roger foi aprovado junto com o Jamaica, né? E o Alain Menezes. E ele fez a opção, na volta, de não se afastar da família, né? E pra gente que trabalha com isso, naquele momento eu fiquei pensando, uma oportunidade dessas, de estar aprovado num clube que... Joinville estava na Série A do Brasileirão em 2015. Era uma porta de entrada maravilhosa, né? Imagina sair daqui da Juventus, morando em Westfália e parar num clube de base em que o profissional estava na Série A do Brasileiro. E na maior cidade de Santa Catarina, né? E aí ele fez a opção na época. E hoje, é engraçado, mas hoje o meu aconselhamento vai na direção da tua decisão. Não sai de perto de casa antes de te sentir firme, porque senão tu vai voltar de forma precoce. Talvez a história bonita que ele construiu tivesse sido diferente se ele tivesse perdido esse laço que dava segurança para ele. Porque a gente não é jogador de futebol, a gente não é empresário, jornalista, médico. Não, a gente é uma pessoa, né? Primeiro é uma pessoa. E não, essa formação pessoal... Ninguém vai dar melhor do que a família, né? Ele ficou perto da família, né? Um abraço pro Rudy, que tá com o filho de aniversário hoje. Nós gravando o programa e ele veio no dia do aniversário. No dia do aniversário. Aí é uma maravilha. Mas logo depois ele vai contar com quem ele faz aniversário. Tudo, né? Ele tem que contar isso. Não, mas é isso aí, a gente vai aprendendo. E isso também é outra coisa legal, agora que tu tá trabalhando, né, com gurizada também. A troca, né? Às vezes acontecem umas coisas que tu não sabe por quê. E com o tempo tu enxerga, diz, melhor que aconteceu desse jeito, foi bom para todo mundo, né? Mas legal ter participado um pouquinho da tua trajetória, Roger. Fico feliz em ver tudo o que aconteceu. Sim, até todos os anos seguintes daquela escolha lá, eu sempre ficava pensando, né? Me arrependi muitas vezes, já achei que fiz a escolha certa muitas vezes, mas é só o tempo que vai dizer. Talvez se eu tivesse ido para Joinville, né, eu não teria criado esses laços com a comunidade da Berlim, com a comunidade da Westfália, mas daqui a pouco estaria hoje jogando num cenário nacional, não se sabe, como poderia ter voltado, né, mas eu sempre segui o meu coração, onde eu me sentia bem, né, e até hoje está sendo assim, sempre busquei ficar perto da família, né, é um erro, é um acerto, não sei, mas no momento estou muito bem, as coisas estão sensacionais, estão fantásticas, né? Me casei agora faz 2 meses, né? Então, coisa boa, né? Então, e agora segui ali no segundo ano ali na prefeitura também, a questão dos meninos, né? Eu sempre busco ser exemplo. Tu falou que eu fui capitão, né, na Juventus, né? Eu sempre fui um capitão diferente, eu nunca fui aquele capitão enérgico, né? E não sou, e nunca vou ser, ninguém vai mudar a minha personalidade agora com 28 anos, né? Eu sempre fui aquele capitão que busca, e hoje ainda sou, ser exemplo, né? Vou falar uma coisinha ali antes do jogo, mas não vou incendiar o vestiário, não vou fazer isso. Mas eu vou tentar buscar alguma coisa, alguma parte emotiva, alguma coisa assim, mas sempre dando bons exemplos, né? Principalmente dentro de campo, tu nunca vai ver eu xingando alguém, apontando o dedo, né? Mandando para aquele lugar. E eu acho isso muito, muito ridículo, né? Jogador que só fica balançando a cabeça ou demonstrando, né? Já não gosto. Mas sempre vou buscar ajudar os mais novos agora, principalmente, porque eu sei a insegurança que é quando tu é novo e tu vai jogar num time de nego velho, né? É complicado. Tu mesmo que tu queira fazer tudo certinho, da melhor forma possível, nunca vai estar certo para algumas pessoas. E eu vou sempre buscar abraçar esses caras, porque eu sei que se ele tiver acolhido, ele vai render mais, né? E é isso que eu também estou fazendo com a gurizada, né? Agora com os aspirantes do Juventude, cara, vai ter guri de 13, 14, 15, 16 anos, sendo que é sub-23, né? Eu fui campeão com o Juventude da Berlim Regional Série B 2011. 2011 são 15 anos atrás, né? Então eu tinha 13 anos.
jogando titular nos aspirantes. Fui campeão do regional com 18, campeão da Taça da Amizade com 16 nos titulares, então foi muito precoce. E agora os guris com 23 anos, tem muita gente que não tem mais idade de segundinho e não tá nem querendo mais jogar no primeiro. Então eu quero resgatar isso um pouco, pelo menos esse ano que eu tiver à frente ali no futebol de juventude. Trouxe esses guris da escolinha da Westfália pro meu lado, né? Porque, querendo ou não, Westfália é um município pequeno e tu ter 2 times é complicado, né? Talvez não vá ser o time mais competitivo para ser campeão, mas a gente vai tentar plantar uma nova semente ali na Berlim para buscar novos atletas e que eles talvez se lembrem no futuro, onde eles tiveram a primeira oportunidade, para voltar mais vezes ao clube, né? Isso é bem interessante. Mudar o conceito, né? Eu acho que isso é básico, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui no Entre Linhas também é uma tentativa próxima, né? Dessa natureza. Que seria a gente tratar de tudo que é assunto, mas a gente tentar colocar justamente aquilo que não fica à frente, o que não é tão exposto. Porque para te chegar a esse ponto, né? De tu estar com 28 anos, ter passado por tudo isso, e quanto mais a gente não sabe, tu tem ainda para passar, né? Porque às vezes o destino abre uma porta e daqui a pouco tu tá na ativa de novo e assim que é legal, assim é que é uma vida que vale a pena ser vivida, né? Mas a gente, para chegar a esse ponto, a gente tá contando história aqui, tua com 13 anos, já disputando o final do campeonato no segundo quadro, com 18 no adulto, passando por experiência de se submeter a uma avaliação e passar num clube da Série A. E tudo isso não tem aquela resposta que seja exata, como tu falou. Talvez, se a escolha tivesse sido outra, estivesse tão feliz, mas numa outra história. Outros resultados, né? Eu vou te dizer assim, ó, pela experiência que a gente tem, eu acho que sempre que dá para ficar perto da família, e agora, talvez no futuro a gente tenha aí o Roger Júnior, né? Sim, vai, né? Mas podendo estar próximo, né? Eu vejo que uma das coisas que a gente às vezes não fala tanto, tu disse a tua característica de ser capitão. O teu pai é assim, né? O teu pai tem um jeito sereno de conduzir. Sim. E eu me lembro que eu não conversava muito com ele, assim, mas eu observava muito e eu via como ele liderava o processo, né? De uma maneira séria, serena, discreta, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Aquela conversa que nós tivemos lá, na tua propriedade lá, com teu pai, quando tu manifestou o que tu gostaria naquele momento, e ele veio me dizer, e ele também com dúvida. Nem fui eu que fui falar com o João naquela hora. Ele, o pessoal tinha mania, achava que não dava para falar muito comigo, mas Medo. eu conversei com ele e eu achei de uma sabedoria a maneira como ele me passou isso, sabe? Porque a gente percebia que ele brilhava o olho com a possibilidade de ver o filho voar, mas por outro lado entendia completamente que talvez não fosse naquele momento, né? Então, apesar de a gente não ter convivido tão próximo nos anos seguintes, a gente ficava na torcida, né? Cada vez que eu via ele entrando em campo lá, eu sabia o que ele era capaz de fazer, né? Bola parada, meu Deus do céu. É uma bola Mas qualificada, né? E tu sabe que na família Verkhausen tem uma história interessante, né? O pai Rudimar é o técnico do Juventude, campeão regional da Copa Sicredi Assini 2004 com o Juventude contra o Horizonte de Maratá. E aí em 2016 os 2 filhos campeões regionais jogando contra os jogadores, né? O Alex também estava naquele grupo lá, campeão, se eu não me engano, né? Sim, em 2014 eu e ele fomos campeão juntos, né? Titulares na Taça da Amizade. Taça da Amizade, né? Agora ele, querendo não, parou um pouco, né? Tá mais no futsal, né? Questão também de trabalho, né? Ele se dedica bastante em casa, né? E quando tu se dedica muito mais em algumas coisas, tu acaba tendo que deixando outras de lado, né? Mas ele ainda tem um potencial enorme, porque é a única pessoa que chuta com as 2 pernas como ele. Eu não conheço outro assim
né? E no futsal se vê bem, ele puxa para uma, puxa para outra, tu não sabe se ele vai chutar ou se vai cortar de novo, né? E eu não consigo fazer isso aí. Então, isso Isso é bom de fazer. É bom, né? Saudade. Admirar, né, as qualidades do humano, né? Sim. Legal, nós vamos fazer um intervalo, já a gente continua com o Roger Werkhausen aqui no Entre Linhas. Retornando com o Entre Linhas de hoje com o Roger Werkhausen de Westfália, e fechamos o bloco anterior falando sobre essas qualidades de ser ambidestro, né? Talvez o Vanderlei Peixe é outro jogador que eu lembro que tinha muito essa qualidade também. O próprio Peixe, enquanto atacante, embora mais preferencial canhoto, mas ele sabia finalizar com a direita, e assim a gente pode lembrar tantos outros. Mas para mim, do primeiro bloco, Roger, ficou assim uma pontinha de dúvida quando tu manifesta assim aquele desejo de, quem sabe, ainda experimentar um profissional. O que faria o Roger dizer sim para um contrato profissional e abrir mão de tudo isso que tu tá gostando de fazer, que é trabalhar, né, ter o tempo também para te dedicar à tua comunidade, ao teu casamento que está iniciando, à tua família, né, à tua comunidade? O que faria o Roger de novo experimentar? Teria que ser que tipo de proposta? Cara, teria que ser algum tipo de campeonato gaúcho, né, pelo menos. Série A. Série A que eu acabei não jogando, né. Eu sempre falei em casa, antes de parar mesmo, eu queria ainda jogar um gauchão. Acabou não acontecendo. Eu joguei o catarinense, né, da primeira divisão, que a gente classificou o Próspera com o Paulo Baier ali para a Série D, né. Ali foi o meu auge, né. Se especulava a minha ida pro Criciúma depois daquele campeonato, porque o Paulo Baier foi pro Criciúma, mas acabou não acontecendo. Aquele campeonato eu joguei de lateral direito e fui um dos destaques do time. E eu me encontrei na lateral. No campeonato do acesso já acho muito difícil, porque é muito contato, muito balão, e eu acredito que não ia me dar bem na lateral, né? Mas ali no campeonato catarinense eu fui muito bem, porque só tinha campo regularizado no campeonato catarinense, não é qualquer campo. Aqui no gauchão muitos não iam ser aceitos, né? No catarinense a gente tinha o estádio do Próspera, mas ele não se encaixava, então a gente mandava todos os nossos jogos no Heriberto Rilse, né? Então de 11 jogos no catarinense a gente jogou 7 no Heriberto, naquele tapete, né? Aí jogou um ainda na ressacada, jogou Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli a gente pegou em casa, a gente jogou lá na Chape, né? Então em outros gramados muito bons, e aquele ano me destaquei, né? Depois disso acabei voltando então pro futebol do interior, que, cara, sinto muita falta, principalmente do treino diário, né? Mas tem que ser algo muito especial, né? Porque hoje, como eu já falei antes, eu tô muito bem, mas também sinto essa falta de treinar todo dia, de competir. E quando tu olha na televisão, né? Tu jogou lateral direito, mas tu jogou mais de meia, né? E tu olha os caras cobrando escanteio, cobrando falta, umas bolas tão esquisitas que nem faz sentido as cobranças que são feitas. Tu pensa assim, por que eu não tive essas oportunidades? Por que eu não tô conseguindo estar lá, né? Às vezes é acertar o chute na hora certa, né? Eu acertei alguns chutes, mas não sei se faltou alguém mais ver ou o quê, né? Mas tudo que eu vivi, assim, no futebol, eu agradeço muito. Eu passei por clubes muito bons, que todos me acolheram bem. Passei por Lajadense, depois fui para o Juventude de Caxias, e lá no Juventude de Caxias aconteceu uma situação, né? Eu estava na equipe, estava no grupo principal com aquele ano do Brian Rodrigues, do Marcelo Carné, era o goleiro, era a Série C. Aquele ano o Juventude subiu, com o Renato Cajá também estava naquele ano. Eles subiram para a Série C, mas no gauchão eu estava no terceiro grupo, né? Não pegava a lista. E tava começando a divisão de acesso, eu tava emprestado Lajadense pro Juventude. E era o Vink, o treinador. Eu tava ali, treinava dia de jogo, só não pegava a lista, e sempre de terceira opção de lateral, de quarta, quinta opção pro meio, né? Então eu teria que ter uma brecha muito grande para ir pros jogos, né? Mas eu tava lá treinando, e quando começou o acesso, e eu resolvi voltar, né?
na minha mente é melhor eu voltar para um clube onde o pessoal vai me dar valor, que eu vou receber menos, mas eu vou estar no clube menor, mas vou estar jogando, vou estar sendo feliz, do que estar num clube grande com a possibilidade de talvez chegar, mas muito difícil, mas não tava nem pegando lista, tava triste, né? E aí eu resolvi voltar e daí no segundo jogo que eu voltei pro Lajadense, eu viro o tornozelo, fico 3 meses fora, né? Na semana que eu viro o tornozelo, cai o Claudio Vinck, vem o Marquinhos Santos, o Juventude começa a despontar. Quando troca de treinador, pode trocar tudo, né? São escolhas que eu fico pensando hoje, se seriam diferentes, né? A do Joinville, essa do Juventude, né? Foram escolhas, assim, capitais, que podiam ter mudado alguma coisa no processo, né? Aí, na sequência, aconteceu a pandemia, parou tudo de novo, né? Depois da pandemia, recebi uma proposta do Eduardo Costa, que jogou é um treinador que sempre me chamou, um treinador. Isso é uma outra coisa que eu quero citar. Todos os treinadores que eu passei, todos me chamaram novamente, demonstraram interesse de contar comigo. Recebi mais de 10 propostas, talvez, para jogar no Nordeste. Mas ir para os 40 graus do Nordeste sozinho, recebendo o mesmo ou menos que eu recebi aqui, eu não fui. Jogar a Série A do Cearense, jogar a Série A do Campeonato do Rio Grande do Norte, Série A do Tocantins, inúmeras, Paraíba, né? Então fui pro Metropolitano, depois fui pro Próximo para jogar a Série A, foi meu melhor momento. Aí segundo semestre não acabei indo pro Criciúma, depois fui pro Passo Fundo, que teve um alto investimento naquela divisão de acesso, por isso que eu fui para lá, voltei para o acesso, mas que era um salário muito bom. E no Passo Fundo a gente não foi bem, então a gente regrediu de novo e no ano de 2024 foi pro Lajadense de novo. Acho que foi isso. Mas sempre tive muita proposta. Christian de Souza, um treinador que sempre me procurou, né? Baita treinador. Veranópolis, esqueci, em 2022. Também tive uma passagem muito boa no Veranópolis. Fui artilheiro da equipe na divisão de acesso. A gente cai nas quartas de final do Gauchão, numa esculhambação ali da federação, que o Avenida tinha jogador irregular, e aí o nosso jogo atrasou. Depois jogamos em chuva, caímos nos pênaltis. A Avenida sobe naquele ano, mas também meio irregular. Hoje tá até hoje na Série A. Mas é isso. Tenho muito orgulho de tudo que eu passei no profissional. Mas para eu voltar agora, porque eu tô muito feliz, né? Muito feliz mesmo agora. E para eu voltar teria que ser algo, talvez o Lajadense voltando para a Série A, né? Ou se eu pudesse conciliar meu serviço de agora, de coordenador, com o profissional. O que seria uma loucura, né? Treinar de manhã, voltar para a prefeitura à tarde, ou diminuir horas, não sei. Se desse para fazer algo do tipo, eu voltaria para jogar no Lajadense, uma divisão de acesso, para manter meu preparo, sabe? Porque hoje eu sinto que eu não tô 100%, né? Porque eu não consigo treinar todo dia, né? Às vezes tem compromissos inesperados. Então eu não vou na academia hoje. Então não vou treinar no Black, né? Não vou ali no CT do Léo Clix fazer um treino na areia, né? Não vou jogar meu horário, porque eu tenho que fazer tal e tal coisa. Ainda mais agora com a diretoria também, que aumentou muito. Então o meu medo é deixar a minha parte futebolística para trás. Mas estou tentando conciliar isso. Quero fazer um bom intermunicipal esse ano. Tem a Rota da Serra, tem vários campeonatos inscritos. Jogo no CTC Lajado, jogo na Mimi. Tem muito campeonato de futsal, muito campeonato de campo para jogar. Sempre tem interesses dos clubes amadores também. Então vamos levando e vamos ver cada oportunidade que vai vindo de dia após dia. Roger, e apesar da tua juventude ainda, e que te possibilita pensar num retorno, para aquele que está começando, ou para aquele que é pai e que gostaria de que o filho seguisse uma trajetória semelhante, né? A gente sabe que, assim como não tem uma decisão que seja absolutamente certa ou errada, né, não se tem a condição de agradar todo mundo, né? Toda vez que tu agradar alguém, ainda mais no esporte, onde existe competição, para a alegria de uns, às vezes é a tristeza do outro. Então, é muito competitivo, nem todo mundo consegue ter espaço, né? As vagas, às vezes, são limitadas. Tu acredita que vale a pena
afastar um filho de forma precoce, ou tu acha que dá para aguardar e fazer alguma coisa que nem tu que decidiu ficar mais por perto e bater asa mesmo depois dos 16, né? Porque hoje tu tem meninada que vai buscar a tua orientação, né? Diante do que tu viveu e do que tu visualiza, e até em função de que, aí seria mais para os pais, tu colocou agora uma situação em que no Juventude tu foi mais aproveitado na lateral, né? E você sentiu bem. Entretanto, tu fez toda uma trajetória jogando meio campo. Tu faz 2 posições, no mínimo, no meio campo, mais pela beirada. Quer dizer, se bobear, tu, como profissional, poderia hoje atuar em umas 4 posições. A questão da especialização precoce, né? Porque eu vejo, às vezes, uma ânsia em resultado imediato, né? Sendo que tu tá aqui hoje com 28 anos, depois de ter vivido tudo isso, e tu de certa forma tá nos dando o exemplo de uma necessidade de adaptação, né? É uma eterna mudança, é a capacidade de tu te adaptar a uma nova condição. E muitas vezes a gente vê pai escolhendo número de camiseta, posição para o menino ser escalado, como se isso fosse absoluto, né? O que tu me diz disso? Cara, eu acho que não é porque o teu filho tá com 13 anos, já tá no Grêmio, que ele vai dar Exato. certo. E não é porque teu filho tá com 21 anos e não quer mais que seja tarde, né? Eu tô com 28, eu acredito que ainda daria, sabe? Eu com os meus 26 jogando profissional, eu tinha muita esperança ainda. Era só fazer, na minha cabeça é só fazer uma boa divisão de acesso, vou pro gauchão, faço um bom gauchão, tu pega uma série D e vai subindo, né? Eu tenho inúmeros colegas que estão jogando na Europa, inclusive o Léo Cienza. Sim, Léo Cienza foi campeão regional 2017. Um ano depois de você. Léo Cienza era meu bruxo no Lajadense em 2018. E ele daqueles dias saiu uma matéria de depressão dele, não sei o quê. E aquele ano ele tava bem estranho, né? Não jogava, ele era reserva no nosso Lajadense 2018. E de lá pra cá, um ano não vi mais ele, daqui a pouco ele apareceu na 3ª divisão da Suécia, foi pro Sub-23 do Schalke, foi pro Ulm, da 3ª divisão da Alemanha, foi pro Heidenheim, jogou Bundesliga, agora tá no Southampton, né? Daqui a pouco ele tá na Série A do Brasileiro, né? Sim. E ele tem um potencial enorme. Eu já falei, cara, ele tem potencial de seleção, é só ele chegar aqui na Série A, fazer os seus 6, 7 golzinhos, ele pega uma lista de 23 da seleção, o Léo Cienza, porque ele tem um potencial enorme. Tem o Cleiton, que jogou comigo lá Lajadense 2020, foi apresentado essa semana no Olympiacos, né? São tudo atletas que muitas vezes eu tava junto com ele, dormindo no mesmo quarto do alojamento, né? E que hoje estão no auge, no top dos top, né? Mas aí, Roger, você fala, né, dá exemplos, e talvez o próprio João, na sua caminhada que ele viveu, a gente vê quantos jogadores teriam capacidade de jogar num grande clube e até numa seleção, e eles não têm essa oportunidade. Eles ou alguém fecha as portas para eles, ou eles não querem aproveitar uma determinada oportunidade. Também tem esse lado. Mas vamos pegar, futebol não é momento? Se fala muito, né? Sim. Sim. Quem é o centroavante brasileiro hoje no melhor momento? Carlos Vinícius. Sim. Se tu vai olhar média, gols e tal... Artilheiro, né, do Brasil. Aí tu vai... que o Grêmio não dá muita oportunidade pra ele. Ontem que deu, né? Ele geralmente acha os seus golzinhos. Mas aí tu vai pensar, Roger, num aspecto assim, será que ele vai ser chamado para uma seleção? Ou porque o Richarlison tá jogando na Europa, ele vai ser o preferido do Ancelotti? E essas questões. Por que ninguém vem olhar o Roger Verkausen jogar pelo Juventude da Berlim ou jogar aqui no Amador e dizer, vem cá, cara, tu tem potencial para jogar na lateral direita. Será que o Roger não tem mais futebol e qualidade de bola parada do que o lateral do Inter ou do Grêmio? E a dupla Grenal fazia isso lá atrás. De às vezes pegar um jogador um pouco mais maduro, maturado na sua comunidade, para dentro, e dava resultado,
dentro das limitações da época, mas hoje não é feito mais. Sim, e se o atleta quer mesmo e a família tem suporte para dar, eu acredito que tem que insistir o quanto dá, até que o atleta querer, sabe? Eu sempre quis, o meu objetivo sempre era jogar bola, sempre foi ser profissional, eu não pensava em outra coisa, até que veio a oportunidade de ficar, né? Mas até hoje eu tenho essa vontade. Só que eu sempre tive esse problema de querer ficar perto da família. Tem muitos atletas que não dão bola para isso, né? Principalmente tem jogadores gurizada que moram em cidades maiores ou moram em uns bairros mais pobres, eles nascem com outras vontades, eles nascem mais livres, né? Então eles não se importam de ficar 2 anos longe da família, né? Então, e se tu tá num lugar só pensando o contrário, tu não tá focado, tu não vai render. Então, como eu falei sempre, enquanto que o teu coração te mandar fazer algo, segue teu coração, né? Porque muitas vezes, e com certeza a maioria das vezes, eu acho que vai ser a escolha correta a se fazer, né? Eu tenho uma questão Vamos lá. para colocar. Tu não acha que aqui no Vale, o padrão de vida, ele nos permite ter mais opções e aí, essa colocação que tu fez do menino que muitas vezes é de uma periferia ou é de uma condição financeira um pouco menos avantajada, tu não acha que ao invés da liberdade de escolha, o que falta também é opção? Que se ele... Porque, Necessidade. exato. Porque, quer ver, ó, tu fez um mapa agora do momento que tu tá vivendo, né? Tu tá feliz, merece, né? Mas tu sempre fez as tuas escolhas, né? Mas sempre que tu abriu mão de alguma coisa, é porque tu tinha a opção de fazer outra, né? E a gente tem visto os que não largam o osso são aqueles que, se largar, não tem outra. Não tem outra. Então, isso também é uma variável para ser levada em consideração. Na hora em que tu for para um alojamento de base, o menino que vai se submeter a aguentar coisas que tu não aguentaria, eu não aguentaria, é justamente aquele que, daqui a pouco, se voltar para a realidade dele, é pior. Né? Então, uma das coisas que eu percebo é assim, ó, tem que ter uma saúde mental muito boa para lidar com tudo isso, porque termina, em alguns momentos, a gente vendo uma série de opiniões que colocam a questão financeira de um lado e desconsideram a renúncia que exige tu vencer, né? Vencer entre aspas, porque tu mesmo estava colocando agora a situação de alguns colegas teus que tiveram momentos, né, Lucas, que nem tu disse, em que não estavam tão bem, mas que na bola, tu daqui a pouco aparece numa terceira divisão na Europa, sobe para uma segunda, muda de país e daqui a pouco tu volta para uma Série A do brasileiro. E a gente vê acontecer direto isso, mas só aguenta tudo isso quem precisa, né? E os outros vão ficar pensando como seria se fosse feito de outra maneira, né? A gente não tem como saber, mas a gente tem como prevenir. Eu acho justamente assim que não se tome decisões com crianças, principalmente, que depois a gente tenha que pagar um preço de um trauma, de uma expectativa mal resolvida. Tem que aproveitar a jornada, tem que curtir cada uma dessas fases, né? A fase que tu tá jogando na escolinha, a fase que tu tá jogando no amador, a fase que tu foi para o clube, a fase que tu foi profissional e depois fazer aquele que é apaixonado por futebol, aquilo que eu acredito que tu fez e fez muito bem feito. O Enio também fez, né? O cara jogava muita bola e aí ele foi estudar. E aí ele termina o curso de educação física. Aí ele foi profissional como jogador de futebol e agora ele orienta, tendo a experiência que ele adquiriu, mas ele complementou, entendendo de pedagogia, de metodologia, de didática, de psicologia.
E aí ele pode aplicar com mais propriedade, né? Eu acredito que tu hoje, na beira do gramado, tu não precisa muito mais de 10 minutos para identificar quem não consegue ter uma boa relação com bola. A gente não sabe aquele que vai conseguir superar a expectativa, né? Vai ter aquele que não está num dia bom e que daqui a pouco desenvolve e bota para fora um potencial que a gente não enxergou nos primeiros momentos. Agora, é difícil tu tá observando e alguém se defender da bola e tu achar que a bola é natural, né? Não. O cara que joga futebol, a bola é um complemento. Da mesma maneira que quando o cara bate na bola, se tu não precisa nem estar olhando. Tu escuta o barulho e tu sabe se ele pegou bem ou não, né? Então, essas coisas não se ensinam, a gente sente, né? Vai me descrever o sabor do mel, né? O gosto da laranja. Não, tu conhece ou tu não conhece, né? Então, é isso que eu gostaria sempre de colocar. Se está falando com muita propriedade de coisas que muitas vezes não se conhece, né? Então, satisfação poder conversar contigo hoje por tudo que tu já experimentou. E aí, Roger, quais são os planos do Roger, tirando o profissional, no futebol amador, nessa missão conjugada de dirigente, de já integrar uma diretoria, sangue novo numa diretoria, e ao mesmo tempo dentro de campo exercendo essa liderança? Cara, no amador, eu quero ganhar títulos, né? Porque é o que faz tu ter propostas boas, tu tá nos melhores clubes do regional, do intermunicipal, né? Eu vou fazer esse meu ano ali no Juventude, tesoureiro, vou fazer o melhor trabalho possível, né? Mas o meu foco ainda, como eu disse, é jogar, né? Então, esses 2 anos que eu larguei o profissional, eu abri mão de muita proposta boa, muita proposta absurda, muita proposta incrível para ficar na Berlim, né? Para ficar na minha comunidade, para não ouvir desaforo depois, né? E eu vejo também que minha idade está passando, né? E com meus 35, essas propostas não vão mais ser as mesmas, né? Então eu quero esse ano fazer um bom trabalho no Juventude, tentar fazer um elenco para ser campeão, né? A Juventude da Berlim não vai entrar para participar. Se é para entrar para participar, entra num outro campeonato, então. Joga com a gurizada da casa. Mas a gente perdeu muitos atletas do município, então eu busquei, com a ajuda do Léo, a diretoria, na verdade, me deu toda a aval. Tu é do esporte, tu faz o negócio, né? Daí pro intermunicipal eu aceitei, mas pro regional é muita mão. Tu tem Vai que lidar. precisar mais alguns apoios, né? Então, se eu tô vendo com o Léo, se ele vai querer, se não, vou fazer contato com outras pessoas, porque o Valdair não quis esse ano, né? Quis dar um tempo. Então, vou ver com outras pessoas, talvez, para ver se alguém quer ser o treinador. A gente tentou, né? Sexta tem assembleia, mas a gente tentou encaixar um novo cargo ali na Berlim de diretor de futebol, mas acabou não achando ninguém, né? Pois a Berlim sempre chega atrasada, né? A escolha da diretoria nova é em dezembro. Em dezembro, os times do Intermunicipal estão prontos já, né? E aí eu tive que correr atrás de todo mundo. Os 20 primeiros contatos que eu fiz de atletas que já jogaram na Berlim, ou que eu gostaria que jogassem, já estavam em Barbosa, já estavam no Intermunicipal, já estavam em Arroio do Meio, né? Então foi difícil. Um e outro que eu consegui reverter. Senão tentei buscar uma equipe mais caseira, mas muito boa. Assim, eu achei que a equipe ficou muito boa. Se vai funcionar dentro de campo, é outros 500. Agora, Roger, vamos olhar, né? Teve gente que fez investimentos milionários, modo de dizer, né? Bastante ousados no campeonato regional e não chegou. E aí tu vai pegar o Taquariense, que faz um investimento muito menor, mas encaixa as peças adequadamente, escolhe bem o grupo de atletas e aí funciona dentro de campo, né? Como é que é funcionar dentro de campo? O que tem que funcionar dentro de campo? Para mim, principalmente, é amizade. Porque teve lugares que eu já joguei, eu olhava pro lado, ele já queria falar alguma coisa para mim. Qualquer movimentação errada, não deixava de marcar alguém, já estava aqui no meu ouvido. E aí eu já não começo a render. Se começa a me encher os ouvidos, eu já começo a ficar brabo. Eu nunca dou de volta, né? Porque para não dar briga,
eu sempre fico na minha, né? Mas já peguei ali na Berlim mesmo atletas que, cara, os de fora tem que vir para primeiramente respeitar os da casa, né? E fazer com que os da casa se sintam bem, e aí todo mundo vai render, né? Eu sei porque tem muitos exemplos ali da Berlim que deixaram de jogar. Eu não quero mais jogar titular porque vocês pegam os de fora, aí os de fora esculachos da casa, não dá certo. Então toda vez que os de fora abraçaram os da casa, deu certo. 2016, os 4 jogadores de fora foram sensacionais, assim, o grupo fechou, 2023 também o grupo fechou, que a gente caiu para os Estudiantes nos pênaltis. Na Taça da Amizade o grupo sempre estava bem fechado, a gente acabou perdendo 3 ali pro ECAS seguidas, ganhou 2, ganhou uma do Bovistense, então quando dá título dá encaixe, então, quando muitos vice também o grupo estava encaixado, só que o adversário foi melhor, mas é principalmente essa união do grupo, a união dos 11, dos 20. Na Berlim sempre teve 15, 17 no máximo, né? Juntando com os aspirantes. Nunca se teve grupos de 25 com todo mundo tendo Potencial de de jogar, né? E toda vez que esses 11, 13, 15 se abraçaram, deu certo. Então é isso que eu busquei agora para o Intermunicipal. Todos os de fora eu conheço. Em alguma oportunidade joguei contra, né? Todos são caras sensacionais que acredito eu que vão abraçar o pessoal da casa. E eu preciso também que o pessoal da casa jogue, né? Que nem Luca Meneguzzi, Gabriel dos Santos, o Matias Melman, o Guilherme Goldmeier, esses caras da minha idade até mais novos que foram vice-campeões regionais no aspirante ano passado, tem que jogar, né? E se os de fora abraçar eles, eu tenho certeza que eles vão render assim como eu já vi eles rendendo na Rota da Serra. Então, é essa a minha esperança de fazer um time competitivo no Intermunicipal. Os de fora abraçando a causa, que eu acredito que vão abraçar, pra gente ir pelas beiradas, porque a gente sabe que tem gaúcho, que tem canabarrense, que tem elencos mais recheados que o nosso, né? Que são favoritos, mas o Juventude para mim sempre é favorito pela história que tem. Como eu falei na segunda-feira, no Bola na Trave não, no terceiro tempo, que eu acho que não tem nenhum clube que não fechou. O Juventude é um deles. Eu não lembro da última vez que o Juventude fechou. 11 Amigos também entra nessa safra aí. 11 Amigos e o Juventude são os 2 times mais longevos, jogando sem parar primeiro e segundo semestre. Então tem que dar valor para isso. E a Berlim sempre, ano após ano, trocando de diretoria. E não tem, tu entra na diretoria, tu não vai deixar de entrar no campeonato, tu já se sente pressionado de montar o time, né? E é isso que faz a comunidade lá seguir adiante, né? Claro que passando os anos vai diminuindo, a gente sente, mas ainda tem muita... Esse ano a gente tem uma diretoria nova e tem muito gás para dar. Viu só, João? Eu percebo assim, é quase uma filosofia de vida, né? É uma comunidade que se identifica com o time, né? E a partir daí renova. E tá aí uma das maiores dificuldades, né? Que é renovar liderança. Na diretoria. Porque o que foi comentado por ti aqui, diante das colocações que a gente fez? Tem que ter grupo, né? E o grupo tem que estar fechado. E o grupo está fechado quando tem liderança, quando tem carisma. E isso não é fácil. Por quê? Porque em alguns momentos tem que ser feita uma escolha, né? Tu colocou algumas situações de que quando tu estava no profissional, tu recebeu propostas sensacionais para ir jogar em outros lugares e retornar ao amador com um valor impensável, né? Diante daquele momento. É quase sempre isso, né, Roger? É tu fazer uma escolha entre o dinheiro e o ambiente que tu quer frequentar, né? Não tem a ver com dinheiro igual a felicidade, a satisfação, a saúde mental. Não é assim. Às vezes até o dinheiro ajuda e até está presente, mas não é uma ligação direta, né? Às vezes uma temporada em que não se ganhou tanto quanto se ganharia em outro lugar,
te dá uma satisfação, faz amizade, te dá uma ideia de que a missão foi cumprida, muito mais do que tu tá no terceiro time de um lugar onde tu tá insatisfeito e não tem oportunidade, né? E essas escolhas é que no futuro nos trazem aqui a esse programa para que a gente possa repartir as lembranças, né? E ninguém aqui fica falando, mas o envelope que eu recebi em tal lugar era muito mais recheado. Cara, dinheiro é uma invenção do homem, né? Dinheiro não é natural. E ele foi feito para circular, né? Não. Não, mas pensando nessa linha, né, João? O Roger deixou muito claro aqui, nas entrelinhas, mas deixou claro também nas linhas, que ele abriu mão de ganhar muito dinheiro no amador agora, com propostas para jogar. Sim. E não se incomodar mais com nada, só se preocupar com jogar. E ele escolheu, não, eu vou ficar na Berlim, eu assumi um posto na diretoria, eu vou ajudar a montar time, e além disso, eu vou jogar. Não, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está demonstrando que ele está na prática fazendo aquilo que ele disse. Ele está capitaneando, comandando pelo exemplo. É aí que tá. Né? Roger, foi uma satisfação te ter conosco no Entre Linhas. Eu fico grato por ter lembrado de mim, né? Eu acredito que só pessoas selecionadas que vão vir para esse programa, então eu fico muito feliz de ser uma delas, né? Nesse programa novo, mas que é muito interessante para quem está começando, para quem é da área do esporte, da educação física, do futebol em especial, para ouvir, né? Relatos, pessoas novas, ouvir relatos de quem já viveu muita coisa. Eu não vivi muita coisa ainda, tenho mais muita coisa para acontecer, né? Então, para essas pessoas novas, pegar as coisas boas de exemplo e pegar as coisas ruins também de exemplo, né? Para ver qual é a escolha melhor a se fazer, né? Então, que nem foi ali no Juventude e nesses últimos anos, também fiz a escolha com o coração, né? Mas quero, com certeza, nos próximos anos, ter experiências novas, né? Pois o futebol é momento, então eu preciso aproveitar agora, mas nunca descartando nada. Vamos ver o que acontece nos próximos anos. Até porque jogando em outras comunidades, ele abre janelas para quem sabe no futuro, numa nova função da diretoria, ele possa galgar e atrair esses atletas para jogar no Juventude. Isso tudo é uma troca, muitas vezes, na amizade que se forma também nesse círculo de vestiário. E o Entre Linhas está ficando por aqui e a gente vai fechar ele com um pequeno assim plus, o bis. Quem é que faz aniversário dia 5 de fevereiro junto contigo, hein? Cristiano Ronaldo e Neymar. Fechamos assim nossa Entre Linhas.